Rapaz, já veio tanta gente aqui. Se eu pegar para agradecer todo mundo, eu vou ficar 15 minutos aqui. Só de todo o conteúdo que a gente gravou. A gente está gravando desde manhã, né, até agora. Era pra gente gravar até as 18 horas, já são 18 horas e 31 minutos, a gente ainda tem entrevista para fazer. Mas, obviamente, a gente não podia deixar de falar com o nosso querido Alan Costa. Ele que é o diretor da agência Produzindo Digital, tá aqui com a gente, tá? Dá uma breve lida aqui no release dele, que o nosso querido Kleber Cunha fez. Tem que valorizar esse trabalho do Kleber, porque ele pegou cada um dos entrevistados que a gente fez hoje, fez um release, estudou sobre a pessoa, fez o contato com a pessoa, então a gente tem que falar, ó, ele é publicitário, pós-graduado em marketing digital, diretor da Produzindo Digital, empresa especializada em vendas pela internet. Atuou pela FSB Comunicação nas mídias sociais do Ministério da Infraestrutura da Secretaria Nacional de Aviação Civil, da Aviação Nacional dos Portos e Departamento Nacional de Trânsito da Confederação Nacional da Indústria. Falei tudo certinho? Isso, tudo certinho. O Senai, SESI e o IEL, é isso? IEL, isso. Esse aqui era o único que eu não conhecia. Bom, Alan, bem-vindos ao nosso bate-papo aqui no nosso podcast. Você que estava aqui do lado, né? Você era mestre de cerimônia de um dos palcos aqui. Um dos palcos. O Innovation Experience. Chamaram aí para apresentar alguns palestrantes. Como é que foi isso aí? Como é que surgiu esse convite? Foi uma experiência maravilhosa. Antes da gente falar sobre isso, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Rádio Web Conectados. Boa noite, Gustavo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Kleber também, pessoa super dedicada, que fez aquele convite ali no exato momento ali. Eu aceitei, que eu sabia, acompanho o trabalho de vocês também, eu sabia que ia ser uma participação bem bacana. Em relação ao Digitalks, eu fui o mestre de cerimônias do palco Innovation Experience, e esse palco foi um palco muito interessante. Teve muitos palestrantes técnicos, teve muitos pitches aqui, teve muitas oportunidades de negócios ao vivo aqui, então os convidados puderam ver de uma forma bem real como funciona uma proposta de valor de uma empresa, como você pode vender uma ideia. Então eu intermediei esses conteúdos, esses momentos, e ao mesmo tempo aprendi também com muitos deles. Foi bem interessante. Show de bola. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a agência, né? O que é a agência Produzindo Digital? Como é que ela foi criada? Você estava contando uma história bem interessante, né, antes da gente começar a gravação aqui. Fiquei bem interessado para saber. Eu pedi para ele, falou, espera aí, vamos falar lá na gravação, porque é bem legal, né, essa surpresa que a gente tem. Sim, claro. A Produzindo Digital, ela é uma história que ela começa com a minha chegada em Brasília. Eu sou de Salvador e moro em Brasília hoje. E quando eu cheguei em Brasília, eu estava buscando uma realocação profissional. Eu sou publicitário de formação e fui fazer uma pós-graduação lá. E quando eu cheguei na pós-graduação, eu vi que eu precisava me conectar com pessoas lá em Brasília e conseguir um emprego, porque eu tinha acabado de sair do Exército, não tinha um emprego ainda na área. E fiquei naquela dificuldade, né? Pedindo a amigos, pedindo a colegas uma oportunidade, mas eu não encontrava. Até que um dia um professor entrou na sala de aula e falou com todo mundo, olha, vocês querem chamar a atenção de uma agência para serem contratados? Criem um blog. Eu fiquei com aquilo na cabeça, saí da aula nesse dia com a cabeça fritando. Cheguei em casa e falei para minha esposa o seguinte, vou criar um blog. Aí ela olhou para minha cara e falou assim, eita, mas você vai criar um blog para falar de quê? Aí eu falei, vou falar de marketing digital e tal. E eu venho da área de produção, né? De Salvador, eu trabalhei muito com carnaval, meu pai tem bloco de carnaval. Legal. Inclusive eu quero mandar até um abraço para ele, se estiver me ouvindo aqui. Adelmo Costa, Apaches do Tororó e toda a minha família aí que deve estar nos ouvindo. Apaches é o nome do bloco. Apaches do Tororó é o nome do bloco. Legal. Isso. E eu trouxe isso comigo, essa coisa da produção, de fazer, de realizar. Eu falei, vou botar Produzindo Digital no blog. E aí lancei o blog, comecei a fazer entrevistas, comecei a escrever sobre determinados temas, conteúdos, algum case de sucesso que eu via que envolvia o digital, eu comecei a escrever. Só que eu consegui o emprego através desse blog, fui chamado para a FSB Comunicação. E depois que eu comecei na FSB, eu não queria parar o blog. Falei, já vim até aqui, eu vou dar continuidade. E aí eu comecei a oferecer serviços de marketing digital para pequenas e médias empresas, paralelo ao trabalho que eu estava fazendo com a FSB.
E chegou na época da pandemia, esse trabalho paralelo, ele cresceu muito, que eu vi que tinha a possibilidade de ele se tornar o principal. E aí eu decidi, num belo dia, depois de muito medo, muita análise, pedir demissão. Eu era CLT, então eu cheguei para o meu chefe, conversei com ele, expliquei a ele o que estava acontecendo, ele super entendeu. E eu falei, olha, agora eu vou me dedicar exclusivamente a produzindo e é isso que eu faço até hoje. Legal, bacana. Bom, você estava falando que durante a pandemia a agência cresceu muito, isso, né, no número de vendas. Exatamente, absurdamente. Hoje a gente estava conversando com o Diego Puertas da CRP Mango, um dos parceiros aqui da Rádio Conectados, e ele falou exatamente sobre isso, né? Que durante a pandemia, sites, blog, enfim, toda a parte comercial online cresceu absurdamente. Sim. Né? Sempre deu uma crescida de algumas porcentagens, tipo 8%, 7%, 5%, e de repente na pandemia subiu 80%. Sim. Né? Até porque, óbvio, né? A gente não podia sair de casa, todos os perigos e tal e tudo mais. Só que aí depois o pessoal achou que ia continuar dessa forma, né? Então deu uma caída e o pessoal ficou um pouco preocupado e alguns ficaram até com medo. Sim. De não ter esse... De voltar ao que era antes. Né? Como é que você reagiu a isso aí? Você sentiu que teve uma queda? Para você continua a mesma coisa? Pós-pandemia? Como é que é isso? Então, Gustavo, pra gente continuou a mesma coisa, mas a gente percebeu no dono de empresa, no empresário, que ele teve uma preocupação ali em se digitalizar. Então, na pandemia, ele foi obrigado a se digitalizar. Então, não tinha alternativa para ele. Ou ele monta um site, ou ele monta uma estrutura na internet, ou ele vai fechar as portas. Foi o que aconteceu com muitos, inclusive, que resistiram a tomar essa decisão. Só que com o passar do tempo, a gente percebe que esse empresário, hoje, ele tem uma maturidade muito maior. Então, isso facilita também. E há uma demanda no Brasil de empresas que ainda não se digitalizaram. Saiu uma pesquisa recente do Sebrae e que mostrou que apenas 40% das empresas possuem sites, das micro e pequenas empresas. Então, isso é um número muito baixo comparado à quantidade de empresas que nós temos aqui no Brasil. Então, há uma oportunidade muito grande, né? É óbvio que todo aquele pânico que a gente tinha na pandemia, aquelas preocupações das coisas não darem certo, porque a gente estava convivendo com um lockdown, uma crise econômica e com a crise de saúde também. Então, tudo isso estava preocupando. Mas a gente continuou trabalhando, a gente continua numa fase crescente, graças a Deus, graças ao nosso trabalho também. E a gente espera aí ao longo dos anos aí crescer mais ainda. Tomara, né? Volta amanhã para Digitalks? Olha, amanhã a gente tem um compromisso lá no Fire Festival, lá em BH, que é um evento que a gente já tinha programado. A vontade era estar aqui, porque o que nós vimos aqui hoje, o que eu vi aqui hoje, foi uma coisa assim que eu gostei muito, muito. Um evento muito bem elaborado, bem estruturado, os palcos divididos ali, compartilhando conteúdos técnicos. Então, as pessoas que vieram aqui, elas puderam ter a oportunidade, tiveram a oportunidade de acompanhar ali profissionais de alto nível compartilhando conteúdos aqui. Legal. Então, infelizmente, eu não vou poder participar aqui amanhã, mas fica aqui o meu convite para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando aqui, que venham, porque hoje foi incrível e amanhã com certeza vai ser mais ainda. Isso é verdade mesmo. Primeira Digitalks? Primeira Digitalks. Caramba. A primeira a gente nunca esquece, né? A sua nunca foi esquece. Muito especial, Isso, né? Eu estreiei com o pé direito, né? Eu estreiei com o pé direito. Foi perfeito. Já me deram essa responsabilidade. Falou, você vai tomar conta ali de um palco. Aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Mas que bom que deu tudo certo. Eu contei também com um time muito bom da Digitalks ali, que me deu todo o apoio. Então as coisas ficaram muito fáceis. Quando a gente joga num bom time, né? A gente se sente o Messi, né? Exatamente. É exatamente isso. Bom, Alan, muito obrigado. Valeu por esse bate-papo rápido que a gente teve, né? Sim. Até o tempo tá bem curto pra gente, de verdade. A gente teria assunto aqui para ficar a noite inteira, se fosse necessário, para falar sobre todas essas coisas aí. Mas um pouquinho que você falou, sobre a sua agência e tal, já é uma coisa enriquecedora para todo mundo que está curtindo aí. Poxa, obrigado pelo convite. Saibam que vocês podem contar comigo quando vocês quiserem. Eu acredito que vai ser a primeira de muitas. Eu tenho certeza. Que a gente vai participar, com certeza. Com certeza disso. Eu estou à disposição. Esperando você lá na Conectados para tomar um café, para a gente continuar, alongar essa Farei essa uma visita, aí. sim. Farei
farei uma visita e vou esperar aí ansiosamente por esse episódio para a gente poder se falar mais vezes. E mais uma vez, obrigado, Gustavo, obrigado a toda a equipe, o Kleber, a toda a equipe da Rádio Web Conectados, e contem sempre comigo. Beleza, valeu. Bom, a gente está quase chegando aqui no final da nossa programação do primeiro dia do Digitalks 2023, mas ainda tem bastante coisa, tá? Fica ligado nas nossas redes sociais, fica ligado aqui no nosso canal do YouTube, onde você está ouvindo na sua plataforma favorita de streaming de áudio. Fica ligado que tem muito conteúdo que a gente vai passar ainda no Digitalks. Valeu!